Olá, bem-vindo. Esse é mais um vídeo da série Introdução à Internet das Coisas. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o fluxo de informação na Internet das Coisas, do framework, ok? Eu desenhei uma pirâmide para que fique fácil a gente entender como é que funciona esse fluxo, ok? Bom, na base da pirâmide a gente tem os sensores. Se vocês se lembram no vídeo anterior, onde a gente demonstrou um caso de uso na introdução da Internet das Coisas, principalmente que a gente fez um caso de uso onde termostatos se integram com ar-condicionado, lâmpadas e janelas inteligentes, etc. A gente falou que todos aqueles dispositivos são inteligentes e possuem sensores, ou seja, eles têm a capacidade de sentir, de medir o ambiente ao qual estão inseridos. Então, se vocês se lembram do exemplo do termostato, o termostato é um dispositivo que tem um sensor que mede, por exemplo, temperatura. Então, o termostato é um sensor que mede, que entre outros sensores, um dos sensores mede a temperatura. Porque um dispositivo da Internet das Coisas, ele pode ter um ou vários sensores, né? Então, por exemplo, ele pode ter um sensor de presença. Esse é um exemplo de sensor de presença. Sensor de presença é aquele que quando a gente entra no ambiente ele acende a luz, né? Muito comum em prédios, por exemplo, quando você entra em hall de elevador ele acende a luz, quando você sai da área ele apaga a luz. Esse é um sensor de presença. Um sensor, por exemplo, ultrassônico, né? Se você tem no seu carro aquele dispositivo que te ajuda no estacionamento, sensor de estacionamento, é bem provável que ele funcione bem parecido aqui com o sensor ultrassônico, ou seja, conforme ele se afasta ou chega perto de uma superfície, ele marca a distância que ele está daquela superfície. Ou, por exemplo, eu tenho um exemplo aqui, uma placa que a gente chama de Shield para o Arduino. Tem vários sensores embutidos nela, então tem sensor de luminosidade, de temperatura, né, potenciômetro. Ele é bem legal para você fazer protótipos de dispositivos. A gente vai falar disso em outros vídeos, né? Então isso é interessante, por quê? Porque os sensores são de fato que coletam, né? A gente tem que ter os sensores, a gente tem que ter o sensor para coletar a temperatura, ok? Bom, mas o que esses sensores coletam? No final das contas, o que eles coletam são dados, né? Então o sensor ele coleta um dado. Então se vocês lembrarem novamente do nosso vídeo anterior, o nosso termostato coletava a temperatura ao longo do dia, né, para que ele pudesse ajustar o ar-condicionado, né, ou que ele pudesse consultar um serviço do canal do tempo, por exemplo, para coletar os dados da temperatura. Poxa, se a gente imaginar um sensor de temperatura, né, como é que seria, por exemplo, o dado de um sensor de temperatura? Depende de como você criou, né, como você está coletando o dado ou como o dispositivo foi criado. Mas basicamente você pode ter uma estrutura onde você tem, por exemplo, data, hora e a temperatura. Isso é o que ele vai coletar, né, por exemplo. Aí você diz, poxa, mas eu quero coletar data e hora, temperatura a cada 5 minutos. Ok, então passados 5 minutos você vai ter data, hora, temperatura. Passados mais 5 minutos, você vai ter data, hora e temperatura. Ok? E assim sucessivamente a cada 5 minutos, por exemplo, que foi uma configuração que você fez ou que o seu dispositivo tem, né? Mas, se a gente olhar esse dado, né? Então o sensor está coletando esse dado bruto, ele não diz muita coisa para a gente, né? O que ele diz é que, de fato, a gente tem uma determinada temperatura a cada 5 minutos, né? Essa temperatura ela pode até variar, né? O grande problema disso, né, é que se você olhar a coleta do seu dispositivo, a coleta do seu sensor como dado bruto, você vai ter um volume muito grande de informação, né? E esse volume grande de informação, às vezes é muito difícil que você consiga ter algum benefício, que você consiga entender a olho nu, né? É por isso que o dado, quando ele é processado, ele se torna informação. Então a informação é o próximo nível, por quê? Porque é onde a gente pega todo esse dado, processa ele de alguma forma, baseado em alguma regra, em alguma informação
que a gente quer ver, ou, por exemplo, em alguma pergunta que a gente quer responder, né? E ele acaba virando informação. Então, olha que interessante. Que respostas a gente pode obter desse dado, né? Processando ele, que tipo de informação que a gente pode ter? Poxa, a gente pode ter uma informação, por exemplo, né? Pensando aqui da 0 horas 23 horas, 23h59, né? Vocês já repararam que a minha letra é horrível, né? A gente pode ter, por exemplo, qual é a temperatura ao longo do dia, né? Então, processando essa informação, a gente pode ter, por exemplo, um gráfico, né, de como é a temperatura ao longo do dia, ou ao longo de vários dias, né? Como é que em outros dias essa temperatura, por exemplo, ela se comporta, né? Então você pode ter, por exemplo, como esteve a temperatura ambiente no seu ambiente ao longo do mês inteiro, como é que ela varia entre si, ok? Mas de repente você ainda pode olhar e falar assim, poxa, mas isso é interessante, né? Principalmente porque o meu termostato tem a capacidade de ajustar a temperatura, por exemplo, do meu ar-condicionado, mas que benefícios a mais eu posso ter? Poxa, olha só, se eu conseguir agregar nessa informação outros dados, né? Então vamos lá, a gente está olhando temperatura, mas vamos imaginar luminosidade, né? Então, além do sensor de temperatura, eu tenho um sensor de luminosidade no meu dispositivo ou em qualquer outro dispositivo. Então eu tenho um termostato, por exemplo, medindo a temperatura, e eu tenho um sensor de luminosidade medindo a luminosidade do ambiente, né? Então, olha só, se eu souber que, por exemplo, nesse determinado momento do dia, a luminosidade é 80%, aqui é 90%, aqui é 40% e aqui é 30%, né? Olha só, eu posso começar a usar esse dado em conjunto com esse dado, posso processar essa informação e começar a ter conhecimento. Poxa, mas de que forma? Olha só, se eu sei que num determinado momento do dia, né, a temperatura está mais alta e a luminosidade da minha casa está, por exemplo, aqui mais baixa, eu posso simplesmente abrir as janelas. Para quê? Para que entre mais luz. Por quê? Porque se eu desligar as luzes e usar a luz natural, eu vou ter um outro indicador aqui, que é o indicador, por exemplo, de energia elétrica. Eu vou economizar energia elétrica, certo? Então, olha que interessante. Poxa, eu sei que se entrar mais luz dentro da minha casa, eu não preciso de lâmpada, né? Eu não preciso de energia elétrica. Mas isso é uma coisa que eu sei, né? Então, eu posso ajustar, por exemplo, o nível de luminosidade, nível de temperatura, para que eu comece a ter, por exemplo, a entrar mais luz entrando dentro do ambiente. Então, que eu possa abrir lá as minhas janelas, lembra no vídeo anterior? Então, em determinado momento do dia, tem mais luz, deixa entrar mais luz. Ou a equação ao contrário, né? Tem pouca luz dentro de casa, abre para entrar mais luz dentro da minha casa. Então, olha só, eu começo com isso a ter um conhecimento que começa a me dar sabedoria. Por quê? Porque eu posso ter uma outra informação aqui, que é, por exemplo, o consumo de energia elétrica. Então, por exemplo, quantos watt-hora são consumidos em determinado momento do dia, por exemplo, né? Então eu começo a ter sabedoria, ou seja, eu começo a de fato entender todo o ambiente do qual os meus sensores, os meus dispositivos estão inseridos, e com essa sabedoria eu começo a ter uma tomada de decisão maior, né? Então, por exemplo, são em cenários parecidos com esse, onde a gente tem um volume muito grande, por exemplo, de automação residencial, que é bem isso que eu falei para vocês. Você ajusta a temperatura do ambiente versus luminosidade, versus consumo de energia do ar-condicionado, por exemplo, da piscina,
janelas, entre tantas coisas, baseado nas informações que os sensores estão coletando, né? Então, isso é extremamente inteligente. Se você olhar, por exemplo, para as áreas corporativas, industriais e agroindustriais, né? A gente vai ver mais para frente alguns casos de uso sobre isso. Eu poderia ter, por exemplo, irrigação, né? Eu poderia ter corte, eu poderia ter muita coisa associada com aquele momento. Por exemplo, cidades inteligentes é uma grande utilização de internet das coisas. Em cidades inteligentes, né, você tem muitos sensores captando diversas informações, diversos dados que estão virando informações, conhecimento e que estão tornando a vida das pessoas melhor, né? Então, eu sei, por exemplo, né, em cidades inteligentes, sensores coletam, por exemplo, a luminosidade de uma rua versus o movimento de pessoas que tem naquela rua, naquele momento, naquela luminosidade, o volume de tráfego, carros, por exemplo, que estão na rua ou que estão dentro de casa ou que estão em estacionamentos privados ou que estão em estacionamentos públicos, né? Então você começa a ter uma série de coleta de dados que viram informações que se tornam em conhecimento e que aumenta a sabedoria, ok? A gente vai falar em vídeos mais para frente alguns casos de uso de internet das coisas mais profissional, mas eu espero que vocês tenham entendido como é que esse fluxo de informação acontece, né? Então, na prática, a gente tem sensores que coletam dados. Esses dados, faltou mencionar aqui, eles podem ser armazenados em banco de dados. Você pode enviar esses dados para a internet, né? Para ser coletado, para ser utilizado na internet, né? Você pode enviar esse dado para um outro dispositivo qualquer, ok? Então, isso é extremamente interessante porque você começa a ter, se for o caso, uma visualização em tempo real de todas essas informações. Então, lembra lá no exemplo do vídeo anterior que eu falei que você poderia, por exemplo, controlar o termostato por celular? Poxa, você pode ter um painel, né, no seu celular, no seu computador, onde ele mostra, por exemplo, diversas informações que estão ocorrendo dentro do ambiente ao qual os seus dispositivos da internet das coisas está coletando. A gente vai falar um pouco mais à frente também em algumas plataformas que ajudam a gente a montar esse gráfico, né? Então, quais são as plataformas que a gente pode utilizar para poder ter todas essas camadas da internet das coisas. Bom, esse foi um vídeo simples, um exemplo simples, e eu espero que vocês tenham entendido e tenham aproveitado, né? Então, sensores viram dados, dados, informação, conhecimento e sabedoria. Só para fechar, aqui existe um outro ponto interessante, que são termos novos que a gente acaba termos novos que acabam surgindo no mercado ou que vão se adaptando, né, a termos que já existem. Então, por exemplo, sensores, né? Se a gente pensar em sensores é hardware, né? É físico, existe um sensor físico, né? E o mundo de hardware, ele é muito comum, no mundo de hardware, desculpa, você ter um termo de maker, né? Maker é o cara que faz o hardware, né? É o cara que cria o hardware. Então, por exemplo, é o cara que ou cria um hardware industrial ou, por exemplo, cria protótipos, né? Ele é conhecido como maker, né? Aqui a gente tem nesse mundo aqui, principalmente, né? Aqui para cima também, mas nesse mundo aqui principalmente porque a gente está lidando com informação, dados, etc. A gente tem um termo muito comum que é o coder, que é o codificador, o desenvolvedor, o programador, né? Quer dizer, é o cara que pega tudo isso daqui e faz isso aqui virar uma aplicação, faz isso aqui virar um negócio, faz isso aqui virar um business, ou faz isso ser parte do business, né? Então você tem um maker, que é um cara muito ligado ao hardware, e você tem um coder, que é o cara muito ligado ao código, né? O coder, eu poderia dizer que ele está também tracejado aqui, né? Porque ele interage aqui. Mas olha que interessante, aqui em cima,
Quando você começa a ter um volume muito grande de informação, né, aqui em cima, quem está começando a se beneficiar dessa informação, né? Quem está fazendo com que essa informação vire conhecimento e vire sabedoria? Bom, a gente tem alguns buzzwords importantes aqui, né, que começam a se correlacionar nessa camada, que é Big Data, né? Poxa, então, obviamente, se eu tenho numa cidade milhares de sensores coletando temperatura em diversos pontos da cidade, eu não vou ter a informação num banco de dados simples, né? Eu vou precisar de uma manipulação diferente, de uma manipulação profissional, né? Para tratar com grande volume de dados, né? Outros que estão se beneficiando dessa informação e que trabalham muito junto com a IoT, eu diria, se não fizer parte, é o pessoal de Artificial Intelligência, né? Ou inteligência artificial. É a turma também, né? Os cientistas de dados. É o pessoal que está começando a pegar essa informação, né? Que vem daqui, para poder entender de fato como é que as coisas se relacionam no mundo em que os sensores estão presentes, né? Porque hoje a inteligência artificial, ela tem algumas ramificações. Então a gente falou de data scientist, né, que é capaz de coletar todas essas informações e de fato fazer algum tipo de predição, coletar alguma informação de negócio. Você tem um pessoal que faz machine learning, né, então que aplica algoritmos de machine learning em cima dessa informação também, de forma que você possa não só entender esse contexto, mas ajustar também todos esses elementos aqui. Tá bom? Espero que você tenha gostado, que você tenha aproveitado esse vídeo e a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!